Oi, gente do nosso José Vilela, JV. Aqui é o seu professor Hari, novamente com vocês. Agora vamos começar o nosso estudo de termodinâmica. Então, o primeiro capítulo é gases, porque nós temos que aprender primeiro os gases, porque a termodinâmica é toda baseada no estudo dos gases, tá ok? Então, se a gente não souber direitinho sobre gases, a gente não vai poder compreender as máquinas térmicas, né? O carro movido a combustão, né? Os motores movidos a combustão, motores movidos a combustão interna ou combustão externa, né? A máquina, a Maria Fumaça, né? É uma combustão externa, por isso que sai aquela fumaça toda. Mas o motor do carro é a explosão de gasolina, é uma combustão interna, certo? Vamos aprender também sobre geladeira, ar-condicionado, né? Todas essas são máquinas refrigeradoras, né? Aquecedor, ok? Então, tudo isso, e essas máquinas térmicas, a gente vai aprender os motores a combustão, tá bom? Bem, agora começa o nosso estudo dos gases, né? Primeira coisa é entender quais são as variáveis de estado, certo? Então, as variáveis de estado são as que definem o estado de um gás, certo? Então, lembrando que o gás é aquele vapor que está acima da temperatura crítica, certo? Aí é um gás, certo? Então, as variáveis de estado principais que nós vamos estudar aqui nos gases é a pressão, o volume e a temperatura. Então, um gás, o estado térmico de um gás, ele é definido pela pressão, pelo volume e pela temperatura. Professor, e só a temperatura não define o estado térmico, não? Não define o estado termodinâmico, define a temperatura. Mas para definir o estado termodinâmico do gás, é preciso você saber qual o volume que ele ocupa, qual a pressão, certo? Se eu disser, um gás está a 27 graus Celsius, mas logo você vai perguntar, e qual o volume que ele ocupa? E que pressão ele está exercendo? Então, essas três grandezas é que vão definir o estado térmico do gás, tá ok? Muito bem. Então, tem um estado térmico ou um estado termodinâmico do gás que é bem usado, que é esse aqui, ó, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ok? O que é essas condições normais de temperatura e pressão? É se o gás tiver a pressão de 1 atmosfera e a temperatura de 0 graus Celsius. Se o gás tiver 1 atmosfera e a temperatura de 0 graus Celsius, ele está nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Muito bem. Quais são os estados térmicos, as transformações termodinâmicas que a gente vai estudar, professor? Quais são essas transformações? São 4 que a gente vai estudar aqui nesse capítulo. Isotérmica, mesma temperatura. Isobárica, se a transformação for a pressão constante. Isovolumétrica, se a pressão for com o mesmo volume. Ou isocórica, né? Às vezes aparece essa palavra. Adiabática, se não tiver troca de calor, nem ganha calor, nem recebe calor, tá ok? Muito bem. Agora, o modelo atômico, né? Então, o gás ou as partículas, eles são formados como todo átomo, né? Núcleo, elétrons ao redor, não é isso? Ok? Então o gás ou é formado por átomos monoatômicos ou gás que é formado por átomos diferentes, são biatômicos, né? Ou triatômicos ou poliatômicos, né? Ok. Então, para a gente estudar os gases, né, nós vamos ter que entender um modelo molecular, né, ok, com os seguintes bases, certo? Primeira, toda molécula, todas as substâncias são formadas por átomos, certo? E moléculas, ok? Toda substância é formada por átomos ou moléculas, ok? Segundo, a segunda diz o seguinte,
Em pequenas distâncias, as partículas não reagem. As partículas só reagem se elas estiverem em pequenas distâncias, certo? Ok? Elas só reagem se a distância entre as partículas se elas estiverem próximas. Se elas estiverem distantes, elas não reagem. Então, praticamente, os gases que a gente estiver estudando aqui, eles não vão reagir, ou seja, não vão se transformar em outras substâncias, certo? A estrutura molecular, ela armazena uma certa quantidade de energia, certo? Armazena uma certa quantidade de energia, ok? Então, essa energia é cinética de movimento e potencial de posição. Muito bem. Agora, o modelo de um gás, certo? Então, o modelo de um gás também a gente vai ter que aceitar certos esquemas. As partículas movem-se em todas as direções, né? Então, o gás ele não se move só para um lado da sala, aí o pessoal ia ficar sufocado, né? Quem estivesse do outro lado, né? Okay, o gás ocupa todos os espaços e o seu movimento é desordenado, né? Isso aí, ele obedece às leis de Newton, aquelas 3 leis de Newton. As partículas colidem entre si e com a parede do gás, do recipiente, né? Exercendo uma certa pressão, essa aqui, ok? A distância entre as partículas é muito grande, então elas não reagem, porque a distância é muito grande. As colisões, elas conservam a energia cinética. Então, se ele bate com uma velocidade, ele volta com a mesma velocidade, certo? Como você tira uma bolinha na parede, ela bate e volta, mas ela não volta com a mesma velocidade. Mas o gás bate e volta com a mesma velocidade, porque essas colisões, elas são perfeitamente elásticas. Ok? Quanto mais intenso o movimento das partículas, maior a temperatura do gás, certo? Então, gases que estão bastante agitados têm temperaturas maiores. O que é o gás ideal? O gás ideal, como a palavra diz, ideal, né? Só existe na ideia, né? Mas tem certas aproximações, como o nitrogênio, o oxigênio. Se esses gases, no seu estado que nós encontramos ele na natureza, eles se comportam parecido com o gás ideal, certo? Então, o gás ideal é aquele gás inerte, que não reage, certo? Que ele conserva, nas suas colisões, ele não perde energia, ele conserva a sua energia. Então, ele é um gás ideal, ok? Então, todos os nossos problemas vão ser feitos com gás ideal. Todo o nosso estudo aqui vai ser feito com gás ideal. Ok. Então, aí vamos estudar a primeira transformação daquelas. São 4, né? A gente vai estudar aqui a primeira. É a transformação isotérmica, certo? Então, iso significa igual. Térmico vem de temperatura. Isotérmica é aquela transformação que ocorre a temperatura constante. Então, quem estudou isso aí? Boyle, a lei de Boyle, certo? A lei de Boyle é a lei da isotérmica, certo? Então, tudo ele obteve experimentalmente. Ele viu que quando ele aumentava a pressão, o volume diminuía proporcionalmente. É inversamente proporcional. Ou seja, se ele dobrasse a pressão, o volume ficava pela metade. Se ele triplicasse a pressão, o volume ficava a terça parte, dividia-se para 1/3. Se ele quadruplicasse a pressão, o volume diminuía para 1/4, certo? Então essa é a lei. Aí Boyle fez um gráfico, né? Ok? Essas curvas aqui no gráfico, certo? São chamadas isotérmicas, certo? Aqui é a mesma temperatura. E quanto mais a curva se afasta, a temperatura aumenta. T1 é a temperatura mais baixa, essa aqui, ó. T1, ok? T1 mais baixa. Depois a temperatura mais alta, T2, e depois T3, a mais alta das mais altas, que está aí, ok? Então, afastando-se, a temperatura aumenta. E a lei de Boyle, ela matematicamente pode ser enunciada assim, ó. Se você pegar a pressão, multiplicar pelo volume, vai dar sempre o mesmo resultado, certo? Aí se você pode também escrever assim, ó. P1 é a pressão em 1, V1 é a pressão em 1, o volume em 1.
P2 é o volume em 2, V2 é o volume em 2. Então, P1, V1 é igual a P2, V2. E se tivesse um outro estado 3, então seria P3, V3, que seria igual a tudo isso aqui. E se passar para um estado N, é PN, VN, certo? E tudo isso é igual a constante, ok? Muito bem. Então, isso aí é a transformação isotérmica. E tem um exercíciozinho aqui, resolvido, certo? Que ele pergunta assim, né? Como se justifica o aumento da pressão exercida por um gás quando seu volume é diminuído, mantendo-se constante a temperatura, certo? Então, a pressão aumenta, porque se você diminuir o volume, aí está dizendo, né? As partículas vão bater mais nas paredes. Porque diminuiu o volume, então vai ter menos volume para ela bater, aí na parede que sobrou, ele vai bater mais. Ok? Aí por isso que aumenta a pressão. Ok, muito bem. Aí o segundo, ele dá um exemplo, vocês prestem atenção, que ele diz que tem um gás a 27 graus Celsius, certo? Sofre uma expansão isotérmica do estado A para o estado B, conforme mostra o gráfico. Determine para o estado B a pressão, o volume e a temperatura do gás, tá ok? Ele deu um gás a 27 graus Celsius, deu o gráfico aqui, né? Ele está a 2 atmosferas em A e volume de 1 litro. Em B, ele está a 0,4 atmosfera e o volume, eu não sei, é o X da questão. Então, ele vai resolver aqui. Então, primeiro ele transforma, olha, atenção, atenção, atenção. Para você usar essas fórmulas, né, para resolver os cálculos, a temperatura tem que ser a temperatura absoluta. Não pode ser Celsius, tem que ser Kelvin. Então, para transformar 27 em Kelvin, você tem que somar com 273, que vai dar 300 Kelvin. Olha, ele sempre põe 27 para poder dar um número redondinho. Ó. 300, ok, 300. Muito bem. Aí você vai fazer PA-VA igual a PB-VB. PA, olha lá no gráfico, 2. VA, olha lá no gráfico, 1. PB, olha lá no gráfico, 0,4. E VB é o X da questão, você não sabe. Ok? Aí você vai resolver essa conta aqui. Ó. 2 vezes 1, 2. Certo? 0,4 vezes VB, 0,4 vezes VB. Aí o 0,4 passa dividindo o 2, aí fica 2 sobre 0,4, que é a mesma coisa de 20 sobre 4, que dá 5. Dá 5 aqui, ó, ok? Então, a pressão em B, olhando no gráfico, 0,4. O volume, a gente achou aí, 5 litros. E a temperatura, ele diz que a isotérmica é a mesma da temperatura de A, 300 Kelvin, ok? Muito bem. Agora eu queria fazer com vocês o exercício do livro, o exercício 3, tá ok? Então, ele diz assim, ó, um gás a 25 graus Celsius e pressão de 0,8 atmosfera é comprimido isotermicamente até que seu volume seja 4 sobre 5. Ó, 4 sobre 5 é 0,8. Se você dividir 4 por 5, dá 0,8. Volume inicial. Conforme calcule a pressão final. Certo? Calcular a pressão final, tá ok? Aí eu fiz aqui para vocês darem uma olhadinha, tá ok? Então, os dados são a pressão inicial 0,8, o volume inicial V, ele não diz qual é o volume, diz que é um volume, V. A pressão final eu não sei, X. O volume final, 4/5 de V, certo? 4/5 de V. Aí usa pressão inicial, volume inicial é igual a pressão final, volume final. Pressão inicial 0,8, volume V, X é a pressão final e o volume final 4/5 de V. Corta V com V, dá 1. Corta 0,8 com 4 sobre 5, que é 0,8 também. Corta aqui, dá 1. Então aqui ficou 1 do lado de cá. X igual a 1, X igual a 1 atmosfera. Ok? Então, esse foi o exercício 3. Aí eu vou fazer o outro exercício, que é o exercício 5. Só que eu não vou fazer ele todo não, certo? Só vou fazer uma parte, porque ele tem A e B, certo? A e B.
ok? E eu vou fazer somente o B. O A, você mesmo vai fazer, tá ok? Mas, professor, como é que eu vou fazer? Você olha esse exercício que a gente fez agora, resolvido, que dá para você fazer, certo? Aí na letra E ele pergunta qual o valor da pressão no ponto B. Aí vai dar a resposta 8 atmosferas. Faça que vai dar 8, certo? Na letra B, ele diz o seguinte: a densidade em B é 1,2. Qual é a densidade em C? Eu vou fazer porque ele não falou nada de densidade aí para você e botou esse exercício aí para vocês fazerem de densidade, ok? Bora lá, vou explicar para vocês como é que é. Então, aqui são os dados, né, da questão, né? Essa aqui foi a resposta da letra A, que eu vou precisar dessa resposta para fazer aqui. Densidade 1,2, o quê? Banana? Laranja? Não. Grama por litro. Grama por litro, ok. Grama por litro. E a densidade em C, que é o que ele quer saber, certo? E a pressão, né, aqui é em 1, né? Em A, né, ou em B, né? Pressão em B, que é o 1, é 8 atm. Muito bem. Então a gente vai fazer P1V1 é igual a P2V2. Agora, lembrando que volume, densidade é volume, é massa sobre volume. Massa sobre volume. Então, volume é massa sobre densidade. Massa sobre densidade. Então, o volume de 1 vai ser a massa dividido pela densidade. E a pressão, eu quero saber, né? Essa pressão eu vou ter que encontrar. Não é isso? A pressão, a pressão em B parece que ele dá. Ele quer saber a densidade. Aqui vai ser pressão em 2, vai ser massa sobre a densidade. 2, aqui é 2, porque a pressão, aqui é o volume 2, certo? Volume 2. Então, bora lá. Aí aqui ficou, cortou massa com massa, aí aqui ficou 1, né? Aí ficou P1D1, P1D1 e P2D2, que é a mesma lei de Boole, e agora é só com densidade, né? Se fosse volume, era P1V1, P2 vezes V2. Agora, com densidade é P1 sobre D1, P2 sobre D2. Aí coloca aqui, ó, P1 é 8, porque era a pressão inicial em B. E lá ele está dizendo que a densidade era 1,2. P2, aí eu olho lá no gráfico, quanto é P2 em C. Em C, aqui, a pressão é 6. Pronto. Aí eu venho para cá e coloco o 6 aqui, que é o P2, sobre X, né? Sobre X. Aí eu passo multiplicando, esse vezes esse, 8x. Esse vezes esse, 7,2. Então vai ficar 8x igual a 7,2. Aí o 8 passa dividindo. Aí fica 7,2 dividido por 2, 0,9 grama por litro. Ok, gente, valeu mesmo. Tudo de bom para vocês. Não esqueça de dar o seu like se vocês estão assistindo aí pelo canal do YouTube. Façam a sua inscrição, quem não fez, né? E lá no nosso canal do WhatsApp, no nosso grupo, podem me procurar para tirar dúvidas. Eu vou colocar uma listinha de exercícios sobre isso. Até mais. Boa sorte.